Oi, gente. Eu queria hoje trazer para vocês uma palavra que tá lá em Lucas, no capítulo 14, número 25 a 30 mais ou menos, que é um estudo que eu acabei fazendo para levar no nosso clã essa semana, no grupo de mulheres que a gente se reúne e discute, e que eu acho que faz sentido aproveitar aqui e trazer para vocês, né, para alcançar mais pessoas, porque como dizem, né, Deus não desperdiça nada, então não vai fazer mal algum eu compartilhar isso com mais pessoas além do nosso pequeno grupo lá. Então a passagem é a seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Brevemente, né, sobre essa passagem eu consigo tirar duas conclusões bem claras. E, claro, isso com a minha visão limitada que eu tenho, né, porque devem ter várias outras interpretações. Mas com certeza tem duas mensagens que eu posso pegar isoladas aqui, né, que uma delas me traz uma mensagem sobre planejamento. O como Deus quer que a gente tenha planejamento sobre as nossas metas, sobre as nossas coisas. Ele fala sobre construir uma torre, sentar e calcular. Não necessariamente sobre custos financeiros, mas a gente pode pensar na totalidade, né, do que isso inclui. E ele fala tudo isso sobre essa torre num contexto de um texto que diz sobre quem quer ser meu discípulo. Pense bem, né? Que quem vem a mim não pode amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, num sentido de que a gente precisa calcular o ônus de seguir a ele, né? A gente precisa olhar para o todo, a gente precisa saber, pensar, é isso mesmo que eu tô querendo? Eu tô disposto a fazer tudo isso? Eu acho que nesse sentido também nos traz essa passagem da torre dos seus custos. Então, isso de forma isolada eu posso pensar para os meus planos, mas no contexto geral de toda a passagem ali, eu consigo ver que isso é em relação aos custos de segui-lo. Tem um ônus, mas quando a gente decide segui-lo e abre mão disso, aprende a abrir mão disso, a gente também aprende a desfrutar e enxergar que é o melhor de todas as coisas, que nada mais teria tanto sentido, nada mais teria tanto valor quanto isso. Mas esse custo, ele precisa ser colocado na balança. Essa decisão, ela não pode ser só emocional, ela precisa ser, tem uma parte racional também. A gente precisa estar consciente daquilo que a gente tem que abrir mão e deixar de lado. Você tem que sentar e pensar sobre isso. Eu não posso ficar repetindo em letras e músicas ou repetindo para as pessoas que eu sou um seguidor de Jesus, se eu não tiver pensado se eu vou dar conta, se eu consigo fazer tudo isso, se eu realmente quero não só o bônus, mas o ônus também. Porque é uma porta estreita, é uma porta de renúncias. Os seus planos, eles nos dão visão, nos dão novas companhias e nos trazem renúncias que a gente precisa estar dispostos a fazer. Então, brevemente, essa passagem que eu trago hoje e para deixar no ar também todo esse raciocínio, essa reflexão para a nossa vida.